só agradeço aqui mais perto, uma vez que o nosso rádio não está. Esta altura está é difícil, não é? Mas eu penso que isto aqui não se pode regular. Pronto, eu queria então começar por vos falar do setor cooperativo, que ao fim e ao cabo é por causa do setor cooperativo e da forma como ele está estruturado e como ele existe e o seu peso, que nós tivemos a oportunidade, a Cooperativa António Sérgio, de propor ao Governo, numa altura bastante crítica, que foi durante o ano passado, em que os números do desemprego juvenil vieram ao lume, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, em que nos falaram de taxas superiores a 36% para a camada jovem, em termos de desemprego, que a Cooperativa António Sérgio teve a oportunidade de propor ao Governo um programa, que é o programa CUP Jovem, que exatamente pretende apoiar os jovens no desenvolvimento do empreendedorismo numa área, ou num modelo, ou numa zona, que é a zona cooperativa. Nesse sentido, como eu vos tinha dito, acho que é de todo oportuno nós falarmos um pouquinho, poder-vos mostrar porque é que nós trabalhamos para o setor cooperativo, o que é que ele tem significado e de que forma é que ele tem algum peso em termos do desenvolvimento da sociedade portuguesa. O setor cooperativo faz parte, como todos sabemos, de uma família mais alargada, que é a família da economia social. Tivemos a oportunidade, a Cooperativa António Sérgio, de trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística e criar a conta satélite que nos permitiu chegar a apurar determinado tipo de informação que até aí era ausente. Neste momento, nós temos a oportunidade de vos dizer que a família da economia social é composta por 55.383 organizações, distribuídas pelas famílias, aquilo que nós chamamos as famílias da economia social, das quais 4,1% são cooperativas. Isto é, em 2010, ano para o qual foi apurado a conta satélite, embora estejamos neste momento a trabalhar com o INE no sentido de voltar a fazer uma conta satélite relativamente aos dados de 2012, mas neste momento a que está terminada é de 2010, são 2.260 cooperativas que foram apuradas em termos da conta satélite. Em termos de valor acrescentado bruto dentro da área da economia social, nós temos que as cooperativas contribuem com o valor acrescentado bruto de 17,5% para o valor gerado dentro do setor da economia social por aquelas mais de 55 mil organizações. Na sua globalidade, aquilo que também me parece interessante dizer é que a economia social contribui, em termos de valor acrescentado bruto nacional, com 2,8% e, em termos de emprego criado, 5,5% do emprego criado em Portugal é gerado dentro das organizações de economia social, no qual o contributo de 17,5% para o valor acrescentado bruto pelas cooperativas e de 14% para o emprego do setor. Um outro elemento que me pareceu também interessante trazer-vos, e isto já se prende então com a situação da sustentabilidade, aqui sustentabilidade financeira, que é aliada, como nós sabemos, à sustentabilidade da própria atividade que é desenvolvida pelas organizações da economia social. Aquilo que nós assistimos e que me parece que é tremendamente relevante é o facto de nós, destes dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística, nos permitirem destruir um certo mito que existe sobre a economia social. Isto é, em regra, quando nós falamos com várias pessoas que não estão propriamente ligadas a este setor, aquilo que nos dizem é: lá vêm vocês falar da economia social, organizações que só vivem dependentes do Estado, que são subsídio dependentes. Bom, aquilo que eu vos queria mostrar é que, na realidade, se nós estivermos atentos a este gráfico, temos a oportunidade de ver que a grande parte dos recursos, que a maior parte dos recursos utilizados pelas organizações de economia social advêm da produção e não advêm das transferências do Estado. Portanto, isso é um ponto que nos permitiu afirmar com garantia de que os principais recursos, mais de 60% dos recursos, advêm da produção. Apenas 23,8% advêm de transferências, sejam elas do Estado ou de outras entidades. Aqui aquilo que nós verificamos na realidade é que em 2010 havia uma necessidade líquida de financiamento de volta de 570 milhões de euros, que na sua globalidade, o qual é principalmente produzido pelas associações
e pelas misericórdias, isto é, pelas entidades, organizações de economia social que se dedicam mais à intervenção na área social, na ação social. E, portanto, daí que 2010 foi um ano muito crítico em termos do aparecimento de novas manchas de pobreza no país, do aparecimento de novos segmentos da população que atravessaram, digamos, de uma classe média baixa para o setor da pobreza, e houve uma chamada muito forte a uma resposta social dada por estas organizações. Portanto, é natural que os recursos tenham sido insuficientes e aí essa necessidade líquida. Mas aquilo que eu vos queria chamar relativamente à sustentabilidade do setor cooperativo é que exatamente o setor cooperativo e o setor das mutualidades são setores autossustentáveis, bem como das fundações. Reparem, são aqui 3 setores em que nós temos nas cooperativas uma capacidade líquida de financiamento de 170 milhões de euros, o que quer dizer que o setor é autossustentável e, portanto, um modelo que nos permite a nós ter alguma... acreditar muito de que é possível haver um modelo alternativo, um modelo onde, por natureza, por gênese, por princípios e por valores, é um sítio onde a economia é democrática. É essencialmente uma economia, é a prática económica de uma forma democrática, solidária e equitativa. Relativamente ao setor cooperativo, aquilo que nós podemos aqui ver, isto é a distribuição, como podemos ver, e isto prende-se também com aquela questão de que o Miguel falou relativamente ao espaço territorial, não só o espaço económico, mas o espaço territorial, e aquilo que nós assistimos é que o setor cooperativo não existe aquilo que nós costumamos denominar dentro do setor desertos cooperativos em Portugal. Em todos os distritos há manifestações da solidariedade, manifestações do exercício democrático através do modelo, que é um modelo em si, um modelo cooperativo. Portanto, como podem ver, o setor cooperativo arruma-se em 12 ramos, são eles a agricultura, o artesanato, comercialização, consumo, crédito, cultura, ensino, habitação, pescas, produção operária, serviço e solidariedade social. O que quer dizer que não há nenhuma atividade vedada ao setor cooperativo. O modelo cooperativo é, pois, em si, pela cultura, pelo edifício ideológico que está subjacente à sua origem, é em si um espaço privilegiado para o exercício da democracia, para o exercício da cidadania e para o exercício de uma economia em toda, transversal a qualquer sistema económico, de uma forma solidária. Portanto, isto é a densidade cooperativa, mostrar-vos como o setor está. Aqui são números que nós podemos encontrar a nível da publicação da conta satélite, e eu não vou deter-me muito mais para podermos depois falar um pouquinho, só para vos dizer que é possível apreender estes dados relativamente ao peso em termos da produção criada, dos consumos internos, do valor acrescentado bruto, qual o volume de negócio, o número de pessoas ao serviço, e, portanto, nós apercebemos que os tais 14% de emprego significam à volta de 34 mil pessoas, empregos no setor cooperativo, sendo maioritário, como podemos ver, o setor agrícola. Aliás, também aquele que detém maior número de cooperativas. Em termos de valores agregados, são os principais indicadores de que eu estive a falar. Vamos passar apenas a alguns setores de atividade que são simbólicos e que são marca do próprio setor cooperativo. Refiro-me à questão ao setor da produção de azeite, de produção vinícola e de leite. Aquilo que nós assistimos é que, em termos da produção nacional, aquilo que vos trago é que, em termos da produção de azeite, o setor cooperativo produz 35% do azeite produzido em Portugal, 43% do vinho português e 46% do leite que é recolhido em termos da produção leiteira. Também um outro setor importante, que é o crédito agrícola, com mais de 700 balcões, com 85 caixas de crédito agrícola associada. Aquilo que nós nos apercebemos é que, em termos dos rácios de solvabilidade, o setor agrícola, o crédito agrícola, apresenta um rácio mais vantajoso do que aquele que é a média do próprio sistema financeiro. Isto são as cooperativas, as maiores cooperativas portuguesas: Coprofar, Cofanor, Plural, Agros, Coplec Norte. Possivelmente, destas todas, aquela que nos é mais familiar é exatamente a Agros,
por ser uma distribuidora e uma recolha e transformadora, produtora de leite e de produtos lácteos. Dizer também que gostaríamos de deixar aqui também uma palavra sobre um outro mito que existe sobre o setor cooperativo, é que o small is beautiful, o pequenino é que é muito bonito, é que são cooperativas verdadeiras. A realidade mostra-nos que tal não existe. Aquilo que acontece é que nós conseguimos posicionar cooperativas entre as 1000 maiores empresas portuguesas, a maior das quais se encontra em 35º lugar. Portanto, isto para vos dizer que se consegue desenvolver um modelo cooperativo em dimensões micro, pequenas, médias e grandes organizações, grandes empresas. Portanto, isto são outras cooperativas para além daquelas que fizeram parte do ranking no jornal, mas que estariam em condições, pelos dados que nós conhecemos delas, estariam em condições de fazer parte também do setor do cooperativo. Dizemos apenas em termos mundiais, antes de entrarmos propriamente no Cupo Jovem, em termos mundiais, há um estudo feito pela Aliança Cooperativa Internacional, que é a organização internacional representativa do setor cooperativo, que trabalha com as 300 maiores cooperativas do mundo. E aquilo que foi apurado é que o volume de negócios das 300 maiores cooperativas do mundo é equivalente ao produto interno bruto gerado na Espanha. O que significa que se houvesse um país que nós pudéssemos chamar o país cooperativo, ele estaria em 10º lugar em termos mundiais. Portanto, isto para termos uma ideia da importância do próprio setor cooperativo e do que ele representa em termos regionais, em termos de desenvolvimento legal, porque há um aspecto importantíssimo no setor cooperativo, é que é uma economia que não se deslocaliza, isto é criado numa comunidade e o valor gerado é para enriquecer essa própria comunidade. O Cupo Jovem, como vos disse, apareceu por força do grande desemprego juvenil que foi detectado e que foi apresentado e foi enquadrado num programa mais vasto, que é o Plano Estratégico para a Empregabilidade das Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem e do Impulso Jovem. Certamente já todos ouviram falar do Impulso Jovem, que tem programas diversos, um dos quais é o Cupo Jovem. O que é que pretende este Cupo Jovem? O Cupo Jovem pretende, essencialmente, apoiar os jovens na procura de uma solução para as suas vidas, do trajeto de vida. E um trajeto que lhe permita usufruir de rendimentos e ter uma atividade sustentável para criar o seu futuro, para criar as suas famílias. E, portanto, é através disso, de pretender captar jovens para a empregabilidade cooperativa, que nós começámos a divulgar e a implementar este Cupo Jovem. Os seus destinatários para cooperativas não agrícolas situam-se entre os 18 e os 30 anos, têm que ter uma escolaridade superior ao 9º ano e, para as cooperativas agrícolas, aquilo que nós estendemos, a diferença é que, em vez de ser entre os 18 e os 30, os jovens apoiados são entre os 18 e os 40 anos. E, portanto, para cooperativas, para quem está mais ligado a isto sabe que uma cooperativa tem que ser constituída no mínimo com 5 cooperadores e daí que tem que integrar estes projetos pelo menos 5 cooperadores e o máximo de 9, porque também aquilo que tem balizas, que é das microentidades. Como viram, as condições de elegibilidade são condições muito simples, é a idade, as habilitações literárias e ainda a residência, isto é, os jovens têm que residir e provar que residem nas regiões de convergência, região norte, região centro e região alentejo, são as regiões de implementação e de desenvolvimento deste programa Cupo Jovem. Os apoios dividem-se em 3 áreas, a Bolsa Cupo Jovem, o apoio técnico e o acesso ao crédito ao investimento. A Bolsa Cupo Jovem e o apoio técnico são 2 apoios não reembolsáveis, isto é, os jovens usufruem-nos e não têm que os reembolsar. O acesso ao crédito é feito através da Liga Microinvest, com condições bonificadas e garantidas pelo Estado, com períodos de reembolso de 7 anos, com 2 anos de carência, portanto são condições bastante atrativas para quem está a iniciar uma atividade em situações normalmente de precariedade e que assim, como eu vos disse, já é de âmbito reembolsável. A Bolsa Cupo Jovem é atribuída em 3 montantes diversos, de 691,70 €, de 549,99 € ou de 419,22 €, dependendo das habilitações
literárias dos promotores ou dos candidatos à Bolsa. Portanto, o primeiro para jovens pertencentes que tenham o ensino superior, o segundo escalão para jovens que tenham o ensino secundário completo e o terceiro escalão que tenham o 9º ano ou que não tenham finalizado o ensino secundário. As bolsas são atribuídas em 2 fases. Numa primeira fase, 2 bolsas. Depois existe um júri de seleção que avalia os documentos produzidos durante esses 2 meses e lhes diz se podem ou não continuar a receber bolsa. Se o júri de seleção aprovar o trabalho realizado durante os 2 primeiros meses, dá-lhe uma continuação da bolsa por mais 4 meses. Em termos de apoio técnico, aquilo que se pretendia com o apoio técnico era, na realidade, aquilo que se pretende é ajudar os jovens em 2 fases distintas. Nos 2 primeiros meses, ajudá-los a desenvolver competências de trabalho colaborativo, pedagogia cooperativa, de enfatizar muito o trabalho de equipe e a importância que isso tem no sucesso de um projeto, que é um projeto onde os problemas de cada um individuais vão ser resolvidos de uma forma coletiva. Portanto, é preciso que eles trabalhem conjuntamente e que consigam sentir esse espírito de equipa. E, portanto, esses 2 meses serviriam para aumentar esse tipo de competências e os outros 4 meses seriam já mais para o desenvolvimento da área negocial. Portanto, dando algum apoio técnico específico na área da gestão financeira, dos recursos humanos e da área de marketing para elaborar planos de negócio, enfim, para poderem ter esse tipo de desenvolvimento de qualidades técnicas que lhes permitam dar alguma sustentabilidade ao projeto corporativo que se pretende que eles arranquem a partir deste momento. No acesso ao crédito ao investimento, o Grupo Jovem foi enquadrado numa linha de crédito chamada Microinvest, que é gerida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O montante máximo vai até 20.000 euros. Não vamos esquecer que são pequenos negócios para serem desenvolvidos por microentidades e, portanto, é isso que nós aqui temos. E exigem, isto é, a criação de pelo menos um posto de trabalho para poderem ser apoiadas. Isto aqui é só dizer-vos aqui que isto é o trajeto e a forma como os jovens devem procurar o Grupo Jovem. Neste momento não tem muita importância porque o Grupo Jovem está a fechar. Nós na região Norte e na região Centro já esgotámos as verbas canalizadas para isso, portanto só o Alentejo é que está a funcionar. Portanto, não vale muito a pena estarmos a dizer apenas que existem, na realidade, 2 linhas criadas, dedicadas, uma para informações e a outra para a entrega das candidaturas. Este é o processo, como podem ver, é um processo muito simples, do jovem à cooperativa, que passa numa primeira fase pela Bolsa e o apoio técnico, que vai a uma segunda fase, onde há um júri de seleção composto pelas organizações representativas do setor cooperativo, a Confagri e a Confeclub, e por uma entidade convidada fora do setor, que é o IAPMEI. E estas são as entidades gestoras. Estou mesmo a acabar dentro do tempo que me foi concedido pelo Miguel, ainda tenho 2 minutos. São as entidades gestoras, a Cooperativa António Sérgio e o Instituto de Emprego e Formação Profissional na área que diz respeito ao acesso ao crédito. Aqui apenas para vos dizer, estas são as metas que nós pretendíamos atingir e os valores envolvidos. Nós queríamos atingir 80 projetos cooperativos e cerca de 720 jovens, num montante de perto de 2.600.000 euros. Em termos da execução, neste momento, estes são os dados, nós temos à volta de 1.213 candidaturas, 485 jovens com bolsas aprovadas, e bolsas aprovadas é o montante porque temos que multiplicar pelas 6 bolsas que já existentes, e em termos de projetos cooperativos aprovados, 124 projetos cooperativos aprovados. Ultrapassámos largamente os projetos cooperativos, os jovens penso que vamos conseguir atingir. Este dado aqui não mostra que já está esgotado, porque nesta semana foram para a aprovação cerca de 200, um valor que ultrapassou as 200 bolsas que foram para a aprovação, e como não estavam aprovadas eu não fiz refletir isto neste quadro. Dizer-vos apenas agora em termos de finalização que na realidade o setor cooperativo que existe há mais de 160 anos é um modelo sustentável,
é um modelo baseado em valores e que é transversal a todas as atividades, a todos os regimes políticos, a todos os níveis de desenvolvimento económico e das sociedades. Existe desde os países mais étnicos em África, até os países mais desenvolvidos do norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, Índia, em todos os lados. É importante na captação e na fixação das pessoas ao território, impedindo a desertificação através de atividades agrícolas. São em algumas regiões, as cooperativas são em algumas regiões de interior as entidades maior empregadoras. Pronto, isto são as atividades que nós, enfim, vos convidamos para quem não tiver um contacto muito direto com o setor cooperativo, que venha ter a oportunidade de procurar algumas respostas em todas estas atividades, na área da pesca, no ensino, na solidariedade social, enfim, na cultura. Isto é, como eu costumo dizer, se calhar muitos de nós, ao longo do dia a dia, contactam com cooperativas, sem se terem percebido disto, desde o rádio que nos desperta de manhã, possivelmente pode ser uma rádio cooperativa, o pequeno almoço onde bebemos um leite que é cooperativo, possivelmente podemos ir de táxi para qualquer sítio onde temos uma reunião e pode ser uma cooperativa de táxis. Ao almoço temos a oportunidade de regar com um azeite cooperativo ou beber um bom copo de vinho cooperativo. Enfim, temos oportunidades ao longo do dia, às vezes, que não nos apercebemos que o setor cooperativo apontou às nossas vidas com um toque de democracia, um toque de solidariedade, um toque de igualdade e um toque de equidade. Muito obrigada pela vossa atenção.